Queridos irmãos, boa tarde. Gente, falar de Jesus no dia 25 de dezembro é tudo de bom, não é? Conversarmos sobre ele, porque afinal de contas nós sabemos que esse é um período, mês de dezembro de forma geral, mas especialmente quando nós chegamos aqui, dia 24, 25, em que a psicosfera da Terra se modifica, ela melhora, porque nós nos recordamos um pouco mais do Mestre, nós nos recordamos um pouco mais do que ele veio nos ensinar e de todos os sentimentos bons que ele faz com que nós transbordemos esse amor. Então é realmente uma época especial e eu estou muito feliz por estar com vocês aqui nesta tarde, dia 25 de dezembro. E nós pensamos em refletirmos um pouco juntos justamente sobre os ensinamentos de Jesus, que foram tantos, né? Hoje nós vamos focar um pouquinho num aspecto desses ensinamentos. Mas é importante nós lembrarmos que Deus, que é o nosso Pai, que nos ama incondicionalmente, que é aquele Pai que, segundo Jesus nos ensinou, é aquele Pai que ama os seus filhos, que os protege, que os acompanha, é aquele pastor de ovelhas que não quer que nenhuma das ovelhas do rebanho se perca. Esse Deus, de tempos em tempos, ele nos manda os seus enviados, espíritos bons, espíritos de luz, para estarem conosco, para nos ensinarem, para nos fazermos reviver a sua lei e as suas mensagens. Nós tivemos inúmeros, mas nós queremos hoje falar de 3 grandes reveladores que nós tivemos na humanidade, que nos trouxeram grandes revelações. Considerando que revelação é algo que nos é trazido, uma informação que é verdadeira, que não tem prazo de validade, ela não se perde com o tempo. Então nós tivemos na história da humanidade o primeiro grande revelador, que foi Moisés, quando nos trouxe os 10 mandamentos, representando ali a lei divina, num período em que a maioria dos espíritos reencarnados aqui na Terra, eram politeístas. Nós tínhamos o povo hebreu, que eram aqueles que acreditavam no Deus único, e Moisés ele traz então o código moral, um código de conduta para esse povo que acreditava no Deus único. Moisés ele teve um papel muito importante também como legislador humano, porque ele viveu numa época em que ele precisou de firmeza para disciplinar aquele povo naquele período, naquele momento. Mas os 10 mandamentos, ele vem naquele momento trazer para nós a palavra de Deus, no sentido de orientar a nossa conduta. Tempos depois, nós recebemos a segunda grande revelação, que foi trazida por Jesus. Jesus, de acordo com os espíritos superiores na codificação espírita, é o espírito mais evoluído que esteve entre nós. É aquele que nos serve de guia e de modelo. E quando Jesus esteve aqui, ele fez questão de deixar claro que ele não havia chegado para destruir a lei de Moisés. Ele tinha vindo antes para colocá-la em prática, para completá-la, para clarear o entendimento. Então Jesus ele coloca para nós 2 mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus, o que foi o diferencial dele? Tudo que ele falou, ele viveu. Ele vivenciava o que ele ensinava. Então isso fez toda a diferença. A figura dele foi tão marcante e impactante que ele dividiu a história em antes e depois do nascimento dele. E nós tivemos depois, muitos anos depois, muitos séculos depois, a chegada da terceira grande revelação, que nós entendemos que é a doutrina espírita, que também da mesma forma chega para nos ajudar a compreender os ensinamentos de Jesus, para levantar o véu sobre muitas coisas que Jesus havia nos dito e que nós não tínhamos como compreender devido à nossa pequenez ainda, pequenos que somos no sentido da nossa evolução. E a doutrina espírita vem justamente para nos auxiliar na compreensão da justiça de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Não trouxe nada de diferente, só clareou tudo que o Mestre já havia nos dito. A doutrina espírita ela tem uma característica diferente das 2 primeiras revelações,
Porque a primeira grande revelação, ela foi centrada na figura de Moisés. A segunda revelação foi centrada na figura de Jesus. E a terceira revelação, ela não foi personificada em ninguém. E aí a gente pode se perguntar, mas e Kardec? Não foi centrada em Kardec? Não, porque a doutrina é dos espíritos. É a doutrina trazida por vários espíritos, por meio de vários médiuns, e quem teve o trabalho imenso, metódico, de organizar esse conhecimento e trazer para nós em forma de livro, foi sim Allan Kardec, que tem de nós, merece de nós toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento pelo trabalho importante que realizou. Mas a doutrina espírita, ela é a doutrina dos espíritos, ela não foi personificada em uma pessoa. Mas então, sabendo disso, e se nós formos voltar lá na nossa segunda grande revelação, a revelação de Jesus, nós hoje queremos refletir um pouco sobre um momento de Jesus que entrou para a história de tal forma que Gandhi teria dito que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só restasse o Sermão da Montanha, então nada estaria perdido. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre os ensinamentos do Sermão da Montanha. E nós vamos fazer isso associando com o desenvolvimento das virtudes, que é justamente o que nós precisamos desenvolver em cada um de nós, aqui como seres reencarnados e também quando desencarnados no plano espiritual, que é justamente a conquista das virtudes, sufocar em nós o homem velho, os vícios morais e desenvolvermos em nós a prática das virtudes. Eu gosto muito de uma obra, eu não sei se vocês conhecem, esse livro, O Código do Monte. Ele é de autoria do Dr. Sérgio Lopes, que é um médico psiquiatra do Rio Grande do Sul, que mora em Pelotas. Foi um livro editado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul em parceria com a Federação Espírita Brasileira. O Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha. Aqui o Dr. Sérgio Lopes, ele começa fazendo uma analogia do nosso processo evolutivo com a escalada de uma montanha. Ele fala que quando nós chegamos à base de uma montanha e precisamos escalar essa montanha até chegar ao topo, quando nós estamos na base, se nós olharmos em volta, a nossa visão ela é limitada. A gente consegue olhar e enxergar aquilo que está mais próximo de nós, que é o que a nossa vista alcança. Mas à medida em que nós vamos subindo essa montanha, nós vamos escalando, o nosso alcance de visão ele vai se ampliando. E nós vamos conseguindo enxergar mais longe, de tal forma que quando nós chegarmos ao topo da montanha, nós teremos uma vista de todo o seu perímetro. Tudo que estiver ali, próximo àquela montanha, o nosso olhar vai enxergar. Então ele compara com o nosso processo evolutivo. Quanto mais nós estivermos apegados à vida material, distantes das coisas de Deus, mais na base da montanha nós estamos. E mais a nossa visão é limitada. À medida em que nós vamos nos desvencilhando do apego à vida material e vamos compreendendo melhor a justiça divina e vamos valorizando mais o aspecto espiritual do ser, é como se nós estivéssemos subindo essa montanha e a nossa visão ela começa a se ampliar. E é interessante como a gente observa realmente isso, porque quando nós conhecemos a doutrina espírita, o quanto a nossa visão se amplia ao compreendermos o porquê de tantas dores no mundo, o porquê de tantas desigualdades, de tanto sofrimento. A doutrina espírita foi aquela que nos trouxe, de uma forma lógica, uma explicação para tantas mazelas que nós encontramos no nosso mundo. Então, nós estamos galgando a montanha do conhecimento, do esclarecimento, que consequentemente vai trazer para nós o conforto, a consolação diante das dores e das dificuldades da vida. O Dr. Sérgio Lopes, ele começa então com a primeira passagem do Código do Monte, no que diz respeito às bem-aventuranças. Então nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos encontrar em algumas traduções pobre de espírito ou pobre em espírito. O mais importante é nós tentarmos entender o que Jesus queria dizer com isso. O que é esse pobre
em espírito ou esse pobre de espírito? E nós temos uma tendência, muitas vezes, de entender como pobreza espiritual a ignorância. Às vezes a pessoa faz um ato, um gesto, joga uma lata de refrigerante pela janela do carro. E quando nós vimos aquilo, aquela cena, nós às vezes dizemos assim, olha lá, que pobreza de espírito. Olha como que é pobre de espírito aquela criatura. Associando a algo pejorativo. Será que era isso que Jesus queria dizer com pobre em espírito? Com certeza não é, não é? Porque, na verdade, quando Jesus fala do pobre em espírito, ele vai se referir à humildade, que é a primeira virtude, de acordo com o estudo feito pelo Dr. Sérgio Lopes, é a primeira virtude que nós temos que desenvolver. A humildade, que já na origem da própria palavra traz o humus de terra, é a virtude de base da montanha. Porque primeiro eu preciso desenvolver a humildade para conseguir desenvolver outras virtudes que vêm como consequência. Por quê? Porque para eu conseguir desenvolver, me melhorar como ser humano, a primeira coisa que eu preciso fazer é o processo de autoconhecimento. Eu preciso ter humildade suficiente para olhar para mim e para enxergar em mim aquilo que eu preciso melhorar. Porque muitas vezes nós temos uma dificuldade danada em enxergar em nós os vícios morais, os defeitos, os mesmos que nós enxergamos com muita facilidade nas outras pessoas. Por que isso acontece? Porque nós não temos ainda a humildade suficiente para reconhecermos que nós também erramos, que nós também precisamos melhorar em muitos aspectos. Para reconhecer isso é preciso ter humildade. E aí vão acontecer coisas do tipo, a gente assiste uma palestra, o palestrante fala alguma coisa muito interessante, muito importante, e às vezes nós pensamos assim, puxa, mas o meu marido tinha que ter vindo hoje para assistir essa palestra. Não é? Ou então a minha irmã precisava escutar essa palestra. Será que nós também não precisávamos? Às vezes a gente só enxerga a necessidade no outro, mas nós não estávamos por acaso naquele dia ouvindo aquela palestra. Ou também a falta da humildade é quando alguém fala algo para nós. Vamos imaginar uma cena. No trânsito, isso é muito comum. A pessoa vem e dá uma fechada no outro. A tendência daquele que recebeu a fechada é abrir a janela e soltar os impropérios, não é? Falar da sua indignação, às vezes xingando, às vezes de uma forma bem agressiva. Aquele outro que fechou, ele tem duas alternativas. Ou ele pode também se sentir ofendido com os impropérios que o outro disse e revidar, e eles iniciarem um bate-boca, que muitas vezes vai terminar numa situação trágica. Quantas notícias nós temos aí na mídia mostrando que um simples acidente de trânsito foi o causador de um assassinato. Um mata o outro, porque começou com uma simples fechada no trânsito, os ânimos se exaltaram, eles começaram a bater boca. Um estava armado, matou o outro. A pessoa pode reagir revidando, ou a pessoa pode reagir dando um sorriso e pedindo desculpas. Não é? Puxa vida, me desculpe, eu não te vi, eu não percebi, me perdoe. A gente corta o mal pela raiz. Mas muitas vezes a gente tem uma necessidade de querer provar para os outros que nós é que estamos certos. Muitas vezes não estamos. E não temos a humildade de reconhecer quando erramos. Então fica aí, né? Como sendo essa primeira virtude que nós temos que desenvolver, nos preocupar com ela, que é a virtude da humildade. Na sequência, nós vamos encontrar ainda em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aí a gente fica pensando, o que Jesus quis dizer com isso? Bem-aventurados os aflitos. Será que é bom estar aflito? Será que a gente tem condições de ser feliz, de sentir felicidade em um momento de aflição? E aí o Dr. Sérgio Lopes ele faz uma análise aqui muito interessante, que ele diz assim: percebam que Jesus disse que serão consolados, ou seja, no futuro. Porque na hora do sofrimento mesmo, a pessoa não tem condição de se sentir feliz. Você acabou de perder um ente querido pela morte, partiu. Por mais que você saiba, tenha a convicção de que você vai reencontrá-lo um dia, você sofre pela dor da separação.
que seja momentânea. Naquele momento, a tristeza é enorme. Mas o que então faz a diferença? O que faz a diferença nesse caso? É a virtude da resignação. Então, quando Jesus fala que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, o que traz essa consolação é o sentimento da resignação, que é justamente aquele de nós entendermos que nada acontece por acaso. E se nós confiamos que Deus é nosso Pai, de acordo com o que Jesus nos ensinou, é um Pai de amor infinito, Ele está no comando das nossas vidas. E tudo que nos acontece é para o nosso bem. Mesmo que muitas vezes nós não tenhamos conseguido perceber nesse momento, um dia nós vamos entender o porquê daquele sofrimento, daquela dor. Então a resignação é que faz com que a gente atravesse por um período de dor sem nos desesperarmos, sem deixarmos de crer. Quantas pessoas, no momento de dificuldade, têm a sua fé abalada? Quantas pessoas, diante de uma situação conflituosa, aflitiva da vida, diz assim, mas olha, eu chego a duvidar que Deus existe. Porque se Deus existisse, Ele não ia permitir que isso acontecesse. Porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. Como que Deus não vê isso? Como que Deus não me protegeu, não me livrou disso? Isso é ignorância, é falta de fé. E essa fé que nós temos de que Deus está no comando é que vai nos ajudar a sofrermos de forma resignada, compreendendo que aquele sofrimento ele faz parte do nosso processo de aprendizado, do nosso processo evolutivo. E um dia nós vamos compreender por que nós tivemos que passar por aquele tipo de dor. É sempre bom nós lembrarmos que isso quando as coisas acontecem sem que nós a provoquemos, né? Porque se nós pegarmos o carro e formos para a estrada e colocarmos a 200 por hora na estrada e sofrermos um acidente, será que nós sofremos um acidente porque Deus quis? Ou porque nós provocamos? Aí nós somos dotados de livre-arbítrio, Deus nos permite fazer o que nós quisermos. Mas aí nós vamos lembrar daquela recomendação de Paulo, quando dizia que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Se nós não temos o cuidado com a nossa vida e nós sofremos as consequências por isso, não quer dizer que é porque Deus determinou que fosse daquela forma. Nós buscamos o sofrimento com as nossas próprias mãos nessa vida mesmo. Agora, quando a gente não entende a origem, tenhamos a certeza de que ela existe, que ela está em algum lugar do nosso passado, que faz com que agora a gente tenha que passar por esse tipo de situação. Muitas vezes nós conseguimos vencer essas dificuldades pelo amor. Amando muito, fazendo bem. Deus nos recompensa também por isso. Outras vezes nós precisamos da prova mais dura para aprendermos. Então vai depender de cada um de nós, não é? Essa escolha. Na sequência, nós vamos encontrar no capítulo 5 de Mateus, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, interessante essa expressão, que os mansos herdarão a terra. O que será que Jesus quis dizer com isso, de herdar a terra? Nós estamos vivendo um momento agora em que os Espíritos têm nos alertado para o período de transição que nós estamos vivendo aqui no nosso planeta. Nosso mundo está deixando de ser um mundo de categoria de expiações e provas, se transformando num mundo de regeneração. Um mundo de regeneração onde ainda existe o mal, mas onde o bem já começa a se fazer mais forte. Muito bem. O que vai acontecer com aqueles de nós, aqueles espíritos, que não estivermos sintonizados vibratoriamente com esse mundo de regeneração? Certamente nós seremos convidados por Deus a habitarmos mundos com os quais nós estejamos sintonizados. Nós temos notícias de que isso aconteceu aqui no nosso planeta há muitos e muitos e muitos milênios, quando vieram para cá espíritos exilados de Capela, de um outro sistema solar, cujo um dos orbes estava passando por esse período de transformação, e os espíritos de lá foram trazidos para reencarnar aqui na Terra, que na época ainda era um mundo primitivo, para auxiliar no seu desenvolvimento. Auxiliar no desenvolvimento principalmente intelectual.
Porque muitas vezes nós evoluímos muito intelectualmente, mas a evolução moral não acompanha. Então Deus, na sua misericórdia, olhe e nos... Tá falhando, né, Humberto? E nos coloca no local que seja mais indicado, mais adequado para o nosso estágio evolutivo. Tá? Bom, e quem que vai herdar a Terra, então? Justamente aqueles que estiverem sintonizados com esse novo período. Obrigada, Humberto. Certamente aqueles que estiverem sintonizados com esse novo período em que a Terra estará passando, onde nós estejamos mais em sintonia com o bem, buscando mais esse aprimoramento espiritual, do que aqueles que aqui não poderão mais permanecer, não é? Cabe a cada um de nós esse esforço. Mas então, quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra, ele está falando de uma virtude, que é a mansuetude. A mansuetude é essa virtude daquele que não revida, que trata as coisas da vida com a devida serenidade, buscando solucioná-las, buscando resolvê-las. São pessoas que são mais reflexivas do que reativas. Às vezes nós somos muito reativos, nós reagimos demais às situações que acontecem na nossa vida sem refletirmos, sem pensarmos, de forma impulsiva. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo em nós esse sentimento da mansuetude, nós vamos nos tornando pessoas mais reflexivas, mais calmas, e vamos buscando compreender e solucionar as dificuldades, trazendo o que for de melhor para cada um de nós. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós temos na sequência, quando Jesus nos fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Nós vimos até agora 3 virtudes fundamentais para nós desenvolvermos, que seriam a humildade, a resignação e a mansuetude. E na sequência, nós vamos encontrar a virtude da fé. Aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que sabe, que tem a fé de que a justiça será feita, de que a justiça de Deus ela não falha. Que muitas vezes a justiça dos homens ela é falível. Nós observamos pessoas cometerem crimes e saírem impunes pela lei humana. Mas diante do altar da consciência, perante a sua própria consciência, aquele débito está registrado. E a própria pessoa, em momento oportuno, vai precisar resgatar com a sua consciência aquele erro do passado. Então, a fé é justamente essa virtude daqueles que acreditam, que se ligam com a espiritualidade. Nós vamos lembrar que a melhor forma de nós nos conectarmos com a espiritualidade amiga, com Jesus, com Deus, é por meio da oração. Então é aquele que busca a prática da oração, que procura fazer o estudo do Evangelho no lar, que seja sozinho, porque muitas vezes a família não quer acompanhá-lo, mas que, se possível, reunindo a família uma vez por semana. E aquilo tudo faz com que a nossa fé seja alimentada e nós nos conectemos mais facilmente com os benfeitores espirituais, que vão nos ajudar o tempo todo, com essa fé, a sermos mais humildes, a sermos mais resignados, a sermos mais mansos, de acordo com o que Jesus nos recomenda. Nós encontramos lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que será que Jesus quis dizer com limpo de coração? E aí o Dr. Sérgio Lopes faz uma análise aqui interessante, que ele diz que o limpo de coração, o puro de coração, é aquele que se assemelha à criança. Não foi à toa que Jesus pediu, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ou porque o reino dos céus é daqueles que se lhes assemelham. De que forma que a gente tem que se assemelhar à criança? E aí ele fala, na espontaneidade e na pureza de coração. A criança, ela é autêntica. À medida em que nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo máscaras sociais. Então nós temos um comportamento específico para o nosso ambiente de trabalho, outras vezes nós temos um comportamento para o nosso grupo religioso e temos outro completamente diferente em casa. Porque nós usamos máscaras sociais.
E a criança, ela é autêntica e espontânea. Ela é o que ela é e ela se mostra tal e qual. E Jesus nos conclama a trazermos essa espontaneidade da criança e a sermos pessoas autênticas e verdadeiras. É claro que isso não quer dizer que nós sejamos grosseiros ou que nós, às vezes, até machuquemos alguém com a nossa forma de nos expressar. Mas é para que nós procuremos ser pessoas verdadeiras nas nossas relações, nos relacionamentos diversos que nós temos. Não fingirmos. Nós realmente buscarmos o sentimento do amor, da amizade, da solidariedade, da fraternidade, de forma sincera no nosso coração. E não apenas porque isso é considerado correto, é o que se espera de nós. Então eu faço isso porque me disseram que é assim que é certo. Mas eu não faço com o meu coração. Então, quando nós internalizarmos isso como sendo um sentimento que vem do coração, o sentimento da amizade verdadeira, o sentimento da fraternidade, nós estaremos nos assemelhando a essas crianças que são espontâneas nas suas relações. Então, por isso que Jesus nos conclama a essa virtude. Nós vamos encontrar na sequência uma outra virtude que é muito importante, que está relacionada com essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí o pacificador é aquele que traz a paz, que promove a paz. Nós sabemos que para que nós possamos ter um dia a paz no mundo, a paz na nossa cidade, a paz no nosso bairro, é primeiro que nós tenhamos a paz em cada um de nós. Porque paz não é algo que se impõe, é conquista de cada um. Se cada um de nós conquistarmos a paz interiormente, o mundo ficará pacificado. Porque não vai ter governo que consiga estabelecer a paz se o homem não estiver pacificado. E aí, nós vamos lembrar de uma virtude que é importantíssima nesse processo, que é o altruísmo. A virtude do altruísta é aquela de pensar, antes de pensar em si próprio, de pensar no bem da coletividade, de pensar no outro. Então, se eu vou fazer algo, eu me preocupo. Que impacto essa minha ação terá naquelas pessoas que convivem comigo, que fazem parte da minha comunidade, da minha cidade, do meu país? Eu preciso pensar naquilo que Jesus nos disse, de fazer ao outro somente aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para conosco. Porque assim nós estaremos sendo altruístas, pensando antes no bem geral, no bem coletivo, e não apenas no meu interesse pessoal. Ou no meu interesse familiar, ou no meu interesse de nacionalidade. Antes de defender apenas o meu país, nós defendemos o globo terrestre, a nossa terra como um todo, porque afinal de contas somos todos humanos filhos do mesmo Pai, apenas separados por barreiras imaginárias criadas por nós geograficamente. Então o altruísmo é justamente uma dessas virtudes que nós precisamos desenvolver em nós. E por fim, nós vamos encontrar lá no versículo 10 desse mesmo capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como é que nós vamos entender isso? Quando nós pensamos nessa perseguição da justiça por conta de Jesus, Jesus está lembrando que nós precisamos exemplificar no nosso dia a dia os seus ensinamentos. Não nos importando com o que as outras pessoas vão pensar ou dizer. Muitas vezes, quando nós temos uma forte convicção religiosa, nós somos taxados de fanáticos. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão dizer assim: mas vocês são muito fanáticos. E rezar domingo, né? 25 de dezembro, dia de Natal, dia de ficar com a família o dia inteiro, o que vocês vão fazer lá para rezar? E às vezes nós somos taxados de fanáticos. Mas na verdade é porque nós temos tanta convicção de que estar aqui é algo bom, que nós queríamos que a família toda estivesse aqui conosco. E se não é possível, nós aqui, com essas boas energias e vibrações, nós vamos direcionar também para os nossos entes queridos tudo aquilo que nós conseguimos e obtemos aqui. E aí nós vamos lembrar
que para nós fazermos o tempo todo esse exercício de sermos cristãos, nós precisamos pensar na prática da caridade. Mas nós temos que lembrar da caridade no sentido mais amplo. Porque essa especialmente é uma época do ano em que nós pensamos muito na caridade. Mas às vezes nós lembramos mais da caridade material, que também é importante. Mas se nós formos buscar na nossa literatura espírita de que forma que Jesus entendia o verdadeiro sentido dessa palavra caridade, nós vamos encontrar um ensinamento fantástico, que a gente chama de BIP do espírita, que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, a caridade se pratica o tempo todo nas nossas relações, na forma como nós lidamos com aquele que é difícil, aquele parente difícil, aquele colega de trabalho difícil, aquela pessoa difícil da nossa casa espírita ou da nossa religião. Tenhamos caridade e misericórdia, porque só assim nós estaremos realmente praticando todas essas virtudes que desaguam nessa prática da caridade, da benevolência, da indulgência e do perdão. E especialmente nesse período em que nós estamos felizes aqui comemorando o nascimento de Jesus, certamente ontem reunidos com os nossos familiares, amigos, uma ceia de Natal, vamos nos lembrar de quão afortunados somos nós. Porque enquanto nós estamos aqui no Brasil, com todas as dificuldades que o nosso país tem nos oferecido, com crises, com corrupções, com dificuldades econômicas, nós ainda estamos no paraíso. Porque nós observamos pelos noticiários os nossos irmãos lá na Síria sofrendo horrores, vivendo uma guerra, e nós aqui. Então que o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso amor possa ser direcionado a todos esses nossos irmãos que sofrem, em qualquer lugar que estejam. Que Deus possa abençoá-los, que eles possam passar por esse período de provação e de dor, mas que eles saiam fortalecidos, acreditando que ainda assim, por mais que pareça desesperador, Deus está sempre no comando. Ele está sempre comandando as nossas vidas. Que nós possamos refletir sobre isso durante todo o ano de 2017, para que nós possamos, nessa luta de nós, conosco mesmo, desenvolver a prática das virtudes e nos tornarmos pessoas melhores, porque só assim é que nós teremos um mundo melhor. Muito obrigada por estar aqui conosco nesta noite. Que Jesus nos abençoe a todos.